Olá a todos, iniciando aqui mais um Trash Talk. Vocês devem estar estranhando, né? O que eu estou fazendo apresentando aqui? Bom, eu sou o André Messias, todos já me conhecem, né? Participo ativamente dos vídeos, ora como convidado principal, ora como auxiliar, né? E agora estou apresentando também, né? Mas o que está acontecendo? Eu dei um golpe, tomei o canal, o Guilherme aderiu ao sede vacantismo? Não, não é isso que aconteceu. Bom, o que acontece é o seguinte, sempre tem que ter o quebra-galho, né? Essa questão. Nós estávamos planejando um vídeo que vai sair ainda no canal sobre Nietzsche. E é um vídeo bem extenso, né? Como alguns sabem, eu fui nietzschiano no passado e pretendo fazer um vídeo bem denso sobre o assunto. Mas o Guilherme teve alguns imprevistos, os apresentadores também tiveram alguns imprevistos. E aí o que acontece? A gente decidiu adiantar um outro vídeo que a gente estava querendo fazer. Que é um vídeo que é um pouco mais tranquilo, mas que também é um assunto muito importante, na verdade, pragmaticamente creio que seja muito mais importante que o do Nietzsche, em certo sentido, que é a questão da masculinidade e da degeneração da mulher. E isso engloba também aqueles grupos, sabe? MGTO, Red Pill, que temos por aí, né? Então, esse vídeo vai ser para abordar esse assunto, sabe? Questão desses grupos, uma visão católica sobre esse assunto. Talvez nós vamos dividir esse vídeo em duas partes, uma só comigo, outra com outro convidado, né? Mas, enfim, por enquanto, vai ficar esse vídeo. Nós pretendemos falar nesse vídeo sobre a questão biológica da mulher, né? Sobre o plano maçônico que existe realmente para degenerar a mulher, sobre a revolução sexual freudiana, né? Que foi uma das responsáveis pela degeneração da mulher. E também pretendemos abordar aqui sobre a ficção e como a ficção foi o vetor, né, para propagar os meios para a degeneração da mulher, né? Então a gente vai abordar todos esses assuntos nesse vídeo, mostrar que, assim, uma crítica também ao feminismo, diga-se de passagem, mas também uma crítica a esses movimentos de masculinidade que existe por aí, pseudo-masculinidade, na verdade. Bom, vamos começar então. Primeiramente, pode surgir uma pergunta, claro que no meio católico eu acho difícil, né, surgir essa pergunta. Mas talvez possa surgir alguém que não é católico falar o que um homem está fazendo falando sobre mulher, né? A mulher que deve falar sobre a mulher. Então aquela questão de que tem do movimento feminista, e não só isso, mas do movimento de esquerda, que é a questão do lugar de fala, né? Bom, primeiramente, essa é uma falácia que é ridícula. Eu não preciso ser de uma determinado tipo étnico, de uma determinada classe para poder falar sobre ela. Isso não existe. Eu posso estudar sobre, digamos, um determinado povo indígena, fazer um estudo sobre eles. E eu não sou desse povo indígena. Eu posso falar sobre isso. Muito mais eu posso fazer isso quando a gente fala de assuntos de biologia. Porque muito do que a gente vai falar aqui é científico, é biologia. Então eu posso falar desses assuntos de biologia sem eu precisar ser necessariamente mulher. Por quê? Porque a biologia é algo objetivo, né? Então, essa questão do lugar de fala é uma falácia, é algo até um pouco ridículo. Lembrando que o próprio racismo, muitos negros falam da questão, tu é branco, tu não pode falar do racismo. O racismo só foi realmente, a escravidão, na verdade, só foi realmente abolida com a ajuda de brancos. Negros ajudaram? Ajudaram, com certeza, mas muitos brancos ajudaram e foi muito por causa dos brancos que o racismo conseguiu, a escravidão, né, conseguiu ser abolida. Então, é um pouco complicado ficar falando essa história de lugar de fala, é um argumento meio falacioso. Então, nós aqui no vídeo vamos tratar desse assunto da biologia feminina e da questão do psicológico feminino, mas nós não somos necessariamente femininos, né, por assim dizer. Por quê? Porque é um assunto objetivo. A biologia feminina é um assunto objetivo. Então vamos prosseguir. Bom, primeiramente, para a gente começar a falar sobre esses grupos, MGTO, até sobre o movimento feminista e essas outras coisas, a gente tem que entender sobre a questão da biologia da mulher, porque pode ser absurdo para alguns ouvirem, né? Mas a mulher é diferente do homem. A mulher psicologicamente é diferente do homem, a mulher biologicamente ela é diferente do homem, e por causa disso a mulher tem diferenças na sociedade, do seu papel na sociedade em relação ao homem. Então, isso é uma coisa óbvia, que sempre foi óbvio desde que o mundo é mundo. Só no mundo moderno começou a ser questionado, né? Isso não é machismo, de certa forma. Não é uma forma de inferiorizar a mulher. Longe disso. Tem funções que a mulher faz que são
elevadíssimas. Mas nós vamos tratar sobre isso aqui. Então vamos falar um pouco sobre a biologia, para a gente começar. Bom, a questão da sexualidade e a questão da formação do feminino é algo muito complicado de você encontrar, né? Você pode abrir alguns livros de endocrinologia, mas quando vamos falar da questão da questão sexual propriamente dita, formação do desejo, formação da libido, essas coisas, muitos são influenciados por pensamento freudiano. Então é muito complicado, assim, da gente, da gente conseguir se basear, justamente por causa disso. Porque o pensamento que estava, né, no imaginário da época, né, o pensamento que estava nesse imaginário da época moderna, um imaginário filosófico, né, acabou afetando o biológico, né? Isso existe, né? Isso pode acabar acontecendo. Então, muitas vezes a pessoa dá pitaco sobre ciência baseada em filosofia. A gente até falou no Trash Talk sobre o evolucionismo, que a gente vai falar bastante do evolucionismo aqui, inclusive, mas a gente citou no Trash Talk sobre o evolucionismo que o Darwin criou a sua teoria evolucionista não baseada na ciência. Longe disso. Ele baseou a teoria evolucionista dele nas filosofias da época, pensamentos malthusianos, etc. Então, então, o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes o estudo sobre a fisiologia feminina, sobre a questão da libido, essas coisas, acaba indo para um campo filosófico para ir para o campo biológico, não o contrário, né? Então aí é meio difícil encontrar. Mas assim, a gente pode pegar alguns livros e tratar de algum assunto. Existe um livro de fisiologia, que é o Douglas, que trata sobre essa questão, e também a gente pode pegar outros livros de endócrino também, que tratam sobre a questão da formação sexual, por exemplo, o Lange. Lange é um livro que pode tratar sobre isso. Tem uma linguagem até um pouquinho mais acessível que o Douglas. O Douglas tem uma linguagem um pouquinho mais rebuscada e tal. Mas a gente pode pegar os livros para se basear. Mas como é que acontece essa formação, essa diferenciação sexual, biologicamente falando? O, o, o homem e a mulher têm uma formação distinta desde o início, né? Para começar, é o seguinte: o homem é influenciado principalmente pela testosterona. A testosterona, ela é influenciada, ela é estimulada para sua produção, né? Primeiro pelas células germinativas, que vão ser diferenciadas nas gônadas, né? E aí as gônadas vão ser estimuladas por hormônios da hipófise, etc. E aí com isso a gente vai ter uma produção de testosterona. Essa testosterona no bebê do sexo masculino, ela não só vai fazer a diferenciação sexual. Na verdade, não é bem a testosterona. O que acontece é que a testosterona é convertida no outro subproduto dela, por meio de uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Ela é convertida na dihidrotestosterona, que é uma, podemos falar assim para os leigos entenderem, uma testosterona mais potente, né? Inclusive, essa testosterona é a mesma que causa as espinhas, está relacionada com as espinhas, com a calvície, etc. Mas enfim. Então, é produzida essa testosterona mais potente, entre aspas. E é ela que faz a diferenciação da genitália externa masculina. Então, o bebezinho na barriga da mãe. Ainda não está diferenciada a genitália dele no masculino. Aí acontece a conversão pela 5-alfa-redutase na dihidrotestosterona. E aí isso diferencia da genitália masculina. Esse é o primeiro pico da dihidrotestosterona. E a primeira conversão da 5-alfa-redutase. Nós temos o menino vai ter uma outra conversão na puberdade. Então, quando o menino chega na puberdade, há um outro pico, um aumento da dihidrotestosterona, e aí nós temos que o menino entra na puberdade. E aí tem a diferenciação, né? Tem o desenvolvimento das gônadas, pelos, etc. Então, basicamente é isso que acontece. Uma coisa que é interessante é que a testosterona, ela não só afeta as gônadas da criança, os órgãos, ela vai afetar também o sistema nervoso. Isso é citado no livro do Douglas, né? E também em outros livros de endócrino. Então, o que acontece? A testosterona, ela vai no sistema nervoso da criança e estimula ele a fazer um processo de masculinização. Então, o bebê, quando ele é XY, que ele tem o SRY, né? Que, por isso que quando diz que tem Y, o bebê tem um sexo cromossômico masculino, porque tem o SRY, que promove a produção da testosterona, né? A partir dele. Essa testosterona, ela faz não só a diferenciação das gônadas, mas também ela promove uma diferenciação do sistema nervoso, uma masculinização do sistema nervoso no homem. Né? Isso é interessante. Então é por isso que, por exemplo, um dos argumentos que temos dessas feministas, dessa galera assim, é que, não, isso é um papel construído socialmente. Né? O papel masculino é um papel construído socialmente. Se a gente pegasse uma garota e criasse ela como garoto, ela agiria e teria hábitos de garoto, não teria hábitos de garoto.
É claro que a sociedade influencia. Não estou longe de negar que a sociedade pode acabar influenciando. Não estou dizendo isso. Mas não é bem assim. O garoto, ele assume papéis de garoto quando ele é criança, porque ele já teve, o sistema nervoso dele já está moldado com uma certa masculinização. Então, por isso que o garoto quer se arriscar mais, por isso que o garoto quer brincar de umas coisas mais masculinas, sabe? É mais ousado, geralmente, etc. Isso está muito relacionado com a testosterona. O garoto brigar e tal. Não estou dizendo que menina também não briga e tal, principalmente no mundo de hoje, porque o social acaba influenciando, mas biologicamente, acontece essa masculinização do sistema nervoso. Na mulher, por outro lado, a mulher não tem o SRY, não tem essa produção exacerbada de testosterona. Então, o que nós temos na mulher? Né? A mulher, ela pega muito do estrogênio que vem da mãe. Então, a mãe, o estrogênio que vem da mãe, vai até a mulher. Né? O bebezinho, né, que está na barriga da mãe. E esse estrogênio ajuda não só na formação da genitália feminina, como também ajuda também, de novo, na feminilização do sistema nervoso da menina. Então, por exemplo, a menina, ela nascer, brincar de boneca, gostar de ser mãe, essas coisas, já como criança, isso não é uma construção social. Claro que existe, sim, o fator social. Não estamos negando a existência de um fator social, por favor, tá bom? Ninguém pode negar que o social e o biológico andam lado a lado, correto? O social e o biológico andam lado a lado, tá bom? Mas existe um papel biológico forte. Não significa que a biologia é machista, né? Inclusive, existem algumas feministas que afirmam isso, né? Que a biologia é machista. É uma coisa que é um absurdo. Então, a menina querer brincar de boneca, querer ser mãe desde cedo, mostra que esse processo de feminização inicial. Então, nota, desde que a criança é bebê, desde que ela cresce, vira criança, já existe dentro dela no sistema nervoso uma predisposição. Ah, mas eu conheço criança que menina que quer brincar com o menino, que age com o menino e tal. Etc. Não vamos entrar nesses detalhes, mas assim, pode ter desregulações hormonais, pode ter influência do meio, pode ter muita coisa que pode acontecer. Tá bom? Mas isso é o que foi feito, é assim que a biologia existe, e é isso que acontece desde que o mundo é mundo. Então, esse é o primeiro ponto que a gente está querendo chegar. Então, dito isso, quando a criança atinge a puberdade, né, tanto o menino quanto a menina, aí que os papéis de homem e o papel de mulher comecem a ser desenvolvidos, propriamente dito. E o que isso quer dizer? Aí a criança já se torna apta, né, já se torna, não é mais uma criança, se torna um adolescente, depois posteriormente vai virar um adulto, se torna apta para poder procriar, né, ter filhos, etc. E no homem, isso no homem acontece de uma determinada forma que é diferente da mulher. Então, por exemplo, o homem, por ter tido fortemente essa influência da testosterona, a testosterona é um dos hormônios que tem um maior estímulo sexual. Então, o homem, naturalmente, tem uma tendência maior a uma sexualidade mais exacerbada que a mulher. Né? Então, aí a gente já consegue entrar num ponto. Por isso que quando o homem, geralmente, ele trai, é muito mais por uma questão, realmente, de desejo carnal. Né? O homem geralmente para desejo carnal. Todo mundo já deve conhecer alguma história dessas na família, né? Que tem um senhor que é casado com uma mulher por muito tempo, né? E aí a mulher ficou velha e larga ela, larga toda a família para ficar com uma menina mais nova, né? Então, o homem tem essa questão porque, por causa da testosterona, o homem ele tem um lado mais poligâmico, assim, biologicamente falando. A mulher, por outro lado, quando ela, naturalmente, né? Ela tem os filhos, né? Ela foi criada por Deus para ter filhos. Não só para isso, né? Mas foi criada para Deus para ter filho. Tanto que por isso que Deus deu um útero para ela. Então, ela recebe o filho por um bom tempo, por 12 meses. E o próprio ato, ela não tem tanta testosterona quanto o homem. Então, o próprio libido, o próprio desejo da mulher é diferente do homem. A mulher é muito afetada por questões emocionais, correto? A mulher é muito afetada por questões sociais, a mulher é muito afetada por tudo isso. É muito diferente do homem. O homem, ele tem também muito mais o estímulo visual, né? Então, o homem é muito mais propenso a pecar pela castidade pelo olhar. A mulher é mais pelo som. Então é por isso que as imagens, geralmente, filmes pornográficos, afetam muito mais o homem, né? Muito por causa disso. E a mulher, quando ela atrai o homem, isso claro, vamos lá. No mundo moderno, é difícil falar sobre isso, né? Porque hoje em dia as mulheres absorveram o pior dos homens. Mas enfim.
geralmente quando a mulher trai o homem, é por uma outra questão. Muitas mulheres falam, porque ela é carente, o cara não valorizou. Às vezes é por isso, mas muitas vezes é porque é mesmo pra humilhar o cara. É meio que pra ensinar uma lição pra ele. Ela quer realmente humilhar, ela quer destruir. Então, muitas vezes a traição da mulher é muito mais séria que a do homem. Eu não tô passando pano nenhum pra traição do homem. Mas o homem biologicamente tem uma tendência natural à poligamia, à traição. Você acabou de falar isso? Sim, verdade. Então, se o homem trai a mulher dele, ele tá agindo igual um animal. Essa é a verdade. Ele tá dizendo que ele é um animal. Então ele pode começar a viver na floresta, entre os animais, vai para um zoológico, fica lá, porque você não é um homem, você é um animal. Então, o homem adúltero é um animal. Essa é a verdade. Ele se comporta igual um macaco, se comporta igual um porco. Então, essa é a verdade. Tá? Porque não consegue controlar os seus próprios instintos. Claro que existem doenças e tal que geram hipersexualidade, a gente não vai entrar nesse ponto aqui no vídeo. Mas essa é a verdade. Agora, o ponto que eu quero chegar é que os motivos de traição do homem e os motivos de traição da mulher são diferentes. Então, a mulher, muitas vezes, tem uma certa maldade por trás. Não que o homem não tenha. Muitas vezes também o homem tem uma maldade. Até porque o adultério é uma maldade. Mas a mulher, quando trai, ela tem uma questão de querer quebrar o homem que fez uma coisa ruim para ela, que ela interpreta como sendo uma coisa ruim para ela. Ou muitas vezes, como já foi dito por como é dito por algumas feministas, isso existe, às vezes é uma carência, né? Porque a mulher quer um homem perfeito, e aí esse homem que ela tem não é, e aí ela acaba indo para outro homem. Então, basicamente é isso. Então, nesse ponto, esse é o primeiro ponto que eu quero chegar. Então, as visões de sexualidade do homem e da mulher são diferentes. Tá? Esse é o primeiro ponto. O próximo ponto que eu quero dizer, que a gente falou sobre essas questões do pecado, que são coisas ruins, é bom a gente falar sobre as coisas boas. Né? Então, o homem e a mulher têm papéis positivos. Né? A gente pega, por exemplo, a questão do Éden, do Jardim do Éden. Quando Eva pecou, Adão também cometeu um erro. Porque Adão aceitou a fruta. E quando Deus questionou Adão, ele jogou a culpa toda em Eva. Disse, foi a mulher que tu me destes que fez isso. Então veja só aí, isso foi um ato errado. Um ato machista, entre aspas, né? Então, muito por causa disso que Nosso Senhor fez com que os homens fossem sacerdotes, que os homens tivessem que se sacrificar, porque o homem tirou toda a responsabilidade de si no Éden para jogar na mulher. Então agora é dever do homem tomar o sacrifício, tomar a responsabilidade de si, seja como padre, principalmente, né? E seja como marido. Então o homem tem que tomar o sacrifício. E a mulher que recebeu esse estigma por causa de Eva e tal, etc., encontrou a sua salvação, encontrou a sua redenção em Maria. Né? E o que Nossa Senhora nos ensina? É claro que Nossa Senhora é perfeitamente virgem, desde o nascimento desde o nascimento até o final da vida. Né? Então Nossa Senhora foi perfeitamente virgem durante toda a sua vida. Então, ela era imaculada. Então, claro, não podemos usar ela como parâmetro para todas as mulheres, no sentido de que elas têm que ser iguais exatamente a Nossa Senhora. Mas veja, o modelo que Nossa Senhora mostra de mulher é o oposto que nós temos na figura de Eva. Assim como o modelo que nós temos em Jesus Cristo é o oposto do modelo que nós temos em Adão. Por isso que nós dizemos que Jesus é o novo Adão, Maria é a nova Eva. Então, no que Nossa Senhora nos mostra sobre a mulher? Ela nos ensina que a mulher ela é um símbolo de pureza, um símbolo de castidade, e que a mulher ela é o coração do lar. Que ela que sustenta o lar, ela é o coração do lar. Como o homem, ele tem que buscar o sustento e tal, etc, mas um corpo não pode existir sem o seu coração. Certo? Então, ela é o coração do lar. É a mulher que tem esse símbolo da pureza. E é a mulher responsável muito pela educação dos filhos. É a mulher que é responsável e muito pela conversão dos filhos, muitas vezes. Veja o caso de Santa Mônica, que rezou por Santo Agostinho. E Santo Agostinho disse que ela foi quem trouxe ele para a salvação. Né? Então, então, a mulher tinha esse papel. Né? A mulher tem esse papel. Isso é interessante. Isso é interessante. Então a figura feminina passou por um processo de uma certa redenção. Isso é importante porque se você pega as sociedades pagãs, a mulher era tratada basicamente como um objeto nessas sociedades pagãs. A mulher era um objeto do marido, etc. Não que a ideia de patriarcado em si tenha todos os pontos ruins. Né? A ideia do patriarcado foi criada em algumas sociedades mais civilizadas para impedir certos abusos, né? Isso é verdade. Mas assim, a ideia de, por exemplo, se eu não me engano, no Império Romano a mulher era uma propriedade do marido, que o marido poderia se desfazer quando quisesse. Então, podemos pegar também as sociedades islâmicas,
que são pagãos, né, de certa forma, mas que o homem pode ter várias esposas, mas a mulher não pode. Eles se baseiam muito nessa questão biológica que eu falei no início, mas aí é complicado pra caramba, porque, de novo, quer tratar o homem como sendo um animal. Nós não somos animais. Claro que nós somos, podemos até ser animais, mas animais racionais. Né? Nós temos a razão. Então, teve uma completa redenção da figura da mulher. Isso influenciou muito a sociedade, ao ponto que a figura de Nossa Senhora ficou muito marcada. Existe uma historiadora, que acho que se chama Regine Perno, acho que é assim que se fala o nome dela, que mostra que na Idade Média as mulheres tinham direito a voto em algumas assembleias e tinham alguns empregos em casa. Veja, não é que tem empregos que são eminentemente masculinos, como trabalhar na lavoura, trabalhar no campo, trabalho braçal. Não, mas alguns empregos, abriam loja, empreendimento, algumas áreas da medicina. As mulheres tinham acesso a esses empregos na Idade Média, plena Idade Média. Isso mudou com o direito napoleônico, com as ideias da Revolução Francesa, etc. Essa sim, que foi incrivelmente danosa para o mundo, não a Igreja Católica. Claro que provavelmente houve algum padre ou algum bispo que deve ter tido algum abuso em algum momento e tal, do seu poder, mas não é dessa forma. O que eu quero mostrar é que teve uma redenção da figura feminina. Eu vou colocar sobre essas referências da Regine Pernon, que é uma grande historiadora, não só ela, mas o Jacques Legoff também trata sobre isso, mostra como na Idade Média a figura da mulher foi muito valorizada em comparação ao mundo antigo e o que veio depois, na Renascença. Então a Idade Média valorizou a mulher. Esse é um ponto que eu quero chegar. Muita gente não fala disso. Queimava a bruxa, as mulheres que eram inteligentes queimavam como sendo bruxa. Isso não faz sentido, né? Isso não faz sentido. É um absurdo você falar uma coisa dessa, certo? Um completo absurdo. Então, o que acontece? A mulher da Idade Média teve essa valorização que mostra que a igreja tinha uma valorização da figura feminina. Isso se refletiu na arte, na literatura, na figura da mulher como anjo, na figura da mulher mais angelical e tal, etc. Esse é o primeiro ponto que eu queria chegar. Então, tem a questão biológica, a igreja deu a sua definição, e aí tudo bem. E agora o que a gente vai entrar? A gente vai entrar em como essa degeneração da mulher se iniciou. Bom, primeiro um pouco de história. Existia, na época da unificação italiana, uma seita dentro da própria maçonaria, ou seja, uma sociedade secreta dentro da sociedade secreta, que eram os carbonários, certo? É dito lá que eles recebiam a comunhão todo dia da boca do Papa. Então, provavelmente eram cardeais, pessoas muito importantes. Isso na época foi Pio IX. E aí foi recuperado os documentos desses carbonários, que era uma seita super secreta da maçonaria, e eles foram divulgados no livro de Monsenhor Henri de Lassou, A Conjuração Anticristã. Posteriormente foram publicados aqui no Brasil no livro A Maçonaria no Brasil, que eu tenho o link, eu vou tentar colocar aqui na descrição, de Dom Boaventura Culpable. E que infelizmente não tem mais esse livro aqui no Brasil, né? Foi censurado, por que será, né? E essas cartas dos carbonários estão no final do livro, estão no livro de Monsenhor Henri de Lassou, né? E o que essas cartas dizem? Uma das partes fala várias coisas, mas uma parte interessante eles falam: corrompamos a mulher, meu caro Núbios, que é um outro falando para outra maçom, porque é a mulher que torna os filhos católicos. Então, eles perceberam como a figura feminina tinha essa questão muito por causa de Nossa Senhora da conversão dos filhos, porque o pai trabalhava, ele ensinava virilidade para o filho, mas era a mãe que ajudava a rezar, era a mãe que puxava o garoto para rezar. Então eles começaram um processo de degeneração da mulher. E como eles começaram esse processo? Vamos pegar as datas. Essa carta dos carbonários aconteceu mais ou menos no século XIX. Né? Mais ou menos no século XIX, no papado de Pio IX. Nós temos que entender o que estava acontecendo naquela época. Bom, primeiramente, o professor Orlando Fedeli, que era um católico, alguns têm críticas a ele, mas assim, ninguém justo diz que ele não era um bom católico, uma pessoa inteligente, né? Afirmava que a ficção era veículo para ideias nefastas. E esse ponto ele está totalmente certo. Certo? Bom, como assim? A ficção seria o veículo para isso. Então, ele cita como exemplo um livro que é O Conto da Rosa. Não é O Nome da Rosa, que é um outro livro. É O Conto da Rosa, que era um livro que ensinava como destruir a Igreja Católica, que teve na Idade Média, e ajudou a propagar várias ideias anticatólicas. Então, a ficção acabou sendo usada como veículo para isso. E o que a gente tinha naquela época? Bom, primeiramente, a gente teve o romantismo, um pouco antes. A escola romantista criou uma figura de um romance absurdo, principalmente da primeira geração. A segunda geração era mais mórbida, né? A geração byroniana era um pouquinho mais mórbida. Mas você pega, por exemplo, alguns romances do romantismo, criavam uma ideia de um amor perfeito, um amor quase impossível. Aí, imagina o seguinte. Imagina uma moça lendo isso, se casa, vê que o matrimônio não é essa maravilha que ele viu.
aí se desilude. Pode acabar caindo facilmente na traição. Né? Isso é um ponto, mas não é esse ponto que eu quero chegar. Nós temos uma escola que foi o realismo. O realismo foi baseado muito em ideias modernas, do darwinismo, do positivismo, e ideias, principalmente também do darwinismo social. E trouxeram uma visão extremamente danosa para o mundo, que é a visão da mulher degenerada, a mulher já pecadora, e começaram a propagar essa visão. Então a gente pode citar alguns exemplos do realismo. Né? E notem que o advento do realismo bate com a data das cartas dos carbonários, curiosamente. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Eles pegam, por exemplo, em Portugal, o Eça de Queiroz. Eça de Queiroz escreveu um livro chamado Primo Basílio. Né? No livro, a protagonista, ela é casada com um homem, e chega o primo dela, o primo, né, que é até o nome do livro, né? É um homem robusto, um homem bonito, e ela começa a ter um caso com ele. Então, o livro começou a tratar de adultério e começou a mostrar esse lado da mulher. Né? Aí você pode até falar, quem que já leu o livro, mas ela se ferrou no final, ela morreu no final, né? A mulher morreu no final. Isso não é uma crítica ao adultério? Não necessariamente, né? Porque está mostra como o matrimônio é monótono, né? Monótono, e que a traição, ela se sentiu feliz com a traição, ela se sentiu bem com a traição. E deu errado por uma coisa assim, mas por um problema, mas mostra como mostra uma ideia de matrimônio monótono, passa essa ideia nesse livro. Né? Isso é o primeiro ponto. Outro ponto. A gente pega as obras do Machado de Assis. Machado de Assis era um Schopenhaueriano pessimista, né? É difícil a gente criticar em bloco o Machado, porque não é todo o livro dele que está sobre, mas se você pega aqui muitos dos contos dele, a mulher é adulta. E levanta essa imagem da mulher e mostra de novo essa questão como o casamento é monótono e etc. Posteriormente, mas só que isso que eu falei aqui não chega aos pés do que a gente vê no naturalismo. O naturalismo foi uma corrente um pouquinho mais radical do realismo, que trazia uma animalização do homem, muito baseado no darwinismo. E a gente chega em absurdos, por exemplo, o Cortiço, do Aloysio Azevedo, que é um livro absurdo, estimula tanto pecados contra a natureza, quanto o adultério, claramente, que é uma completa animalização do homem e essa visão sobre a mulher também. Então, o que eu quero dizer? A literatura começou a trazer essa ideia da mulher pecadora, da mulher traidora, né? E aí, isso criou e começou a tratar como o casamento seria algo monótono, começou a tratar sobre isso. Chegou um ponto que a literatura foi desenvolvendo, que aí nós chegamos na metade do século XX, né? Não só nós tivemos o Concílio Vaticano II, como tivemos a Revolução Sexual, baseada no pensamento freudiano. No pensamento freudiano, o amor não existe, né? Não existe amor de verdade. Então, as ações que nós tomamos é toda baseada em impulsos sexuais. E a mulher, desde o início, foi muito reprimida pela sociedade, mas que não expressou seus desejos sexuais, né? E a mulher deveria se expressar mais. E aí nós tivemos coisas, por exemplo, a primeira onda do feminismo, né? Que muitas vezes, muitas católicas, inclusive, tradicionais, diga-se de passagem, são feministas de primeira onda. E nem percebem. Defendem coisas que acham que a mulher que deve mandar no marido no casamento, entre outras coisas, que são desse feminismo de primeira onda. Criticam o feminismo mais adiante, que são esses exageros mais modernos, mas tem pensamentos do feminismo da primeira onda. Tem esses pensamentos. E aí veio esse feminismo de primeira onda, e tudo isso contribuiu para uma completa degeneração feminina. Então a mulher começou realmente a pegar as piores características do homem. Ou seja, aquela questão de trair por puro desejo carnal. É claro que ainda mantém aquela outra questão da traição e tal, etc. Então aquela questão da mulher, eu vi uma vez na internet umas mulheres conversando que eu briguei com meu marido porque ele estava me traindo, mas alguns dias atrás eu já tinha traído ele. E a outra mulher concordando, eu já fiz isso com o meu e tal, tipo assim, umas coisas totalmente absurdas. Chega ao ponto que hoje em dia as mulheres conversam abertamente sobre com que homens elas gostariam de ter relações. Mulheres casadas. Ficam conversando sobre isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então virou uma coisa uma coisa banalizada. Né? E aí a gente chega ao ponto que começou, lá para essa metade do século XX, começou o cinema. Né? O cinema começou a propagar, e as novelas, principalmente, e começaram a propagar essas visões de adultério, de como matrimônio é monótono.
Eu posso citar como exemplo aqui, e o pior de tudo é quando as crianças assistem isso. Posso citar aqui como exemplo que eu fui assistir um filme, né? Não vou citar o nome do filme aqui, né? Quando eu era criança, isso. Foi em algum desses programas da TV aberta. Quando eu era criança, eu assisti, então vejo a facilidade, eu consegui ligar a TV e assistir. Meus pais provavelmente nem sabiam disso. E era um filme de um casal que era um homem comum e uma mulher comum. Né? Chesterton dizia que era uma coisa maravilhosa, um homem comum e uma mulher comum e tal. E a mulher conhece um francês, né? Que é um cara tudo alternativo, um cara desse o quê. Enfim, o marido dela era um cara super legal, um cara que era um amor com ela. Não deixava de corresponder, mas mesmo assim ela se apaixona pelo francês. E ela tem um caso com o francês. E o marido dela descobre o caso e, mostrando um ato de covardia, mata o francês quando ele estava distraído. Então, quer dizer, mas a mulher depois se ferrou e tal. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: veja a malícia desse filme. Ela lhe trata como se o matrimônio, tendo como um homem comum, é uma coisa monótona. E que impede a mulher de ser feliz. Ela impede a mulher de ser feliz. E esse homem comum, ele fez um ato covarde. Então, assim, lentamente, e eu citei como exemplo, mas tem as novelas, por exemplo. As novelas fazem uma grande engenharia social, ensinando a traição, ensinando a roubar, né? Ensinando entre outras coisas. Você pode pegar tua mulher, você pode fazer tal coisa. Tipo assim, uma coisa absurda. Por isso, pro homem. Pra figura feminina, piora, porque é estimulada a traição nesses programas, nessas novelas. Isso na época da ditadura militar, né? Começou a ser propagado bastante nesses programas. E aí piorou com o advento da Nova República, né? Piorou com o advento da Nova República. E aí começaram a assistir esses filmes. Muitos católicos começaram a assistir esses filmes e essas novelas, pensando, não tem problema, pô, não tem nenhum problema nessa história. Mas é muito complicado, porque eles passam essa visão. Como eu falei, a frase do professor Fedeli. A ficção é um veículo de ideias ruins. E querendo ou não, você acaba absorvendo isso. Lentamente eles ensinam a questão do matrimônio ser monótono. Então eles colocam sempre aquela história de, não, era uma menina que estava casada com um cara, e o cara, ela não era feliz, mas aí aparece um cara que ela gosta, mas ela não pode ficar. Então, cria uma certa visão errada sobre o matrimônio, né? Cria essa visão dentro desses programas. Isso influenciou muito a nossa realidade. Isso tudo vem dessa visão da revolução sexual e de novo, do programa dos carbonários lá desde o início. Então a gente percebe que é uma coisa realmente programada. E assim, esses programas também trabalham muito com essa questão de alma gêmea, que é uma coisa que na prática não existe. É claro que isso já vem desde o romantismo, né? Mas assim, quando você fala de uma questão de alma gêmea, uma vez eu vi uma descrição de um filme, que era um filme de adultério, né? E aí falava, não, eles eram duas almas gêmeas que se conheceram tarde demais. Como assim? Dentro de uma visão católica, o matrimônio, quando você se casa, é para sempre. Não tem essa questão, alma gêmea você conhece tarde demais. Você está dizendo que você tomou uma escolha errada, e em última análise você está dizendo que a providência divina errou. Em última análise é isso que você está dizendo. Então, essa questão de alma gêmea, eu estou destinado a ficar com. Claro que Deus, com a sua presciência, prepara tudo e tal, mas não tem essa questão predestinada para você ficar com uma pessoa. Eu já vi histórias de pessoas, de homens, principalmente de homens, isso, que tava com uma mulher, ia casar, aí viu uma outra na rua, se apaixonou e largou o relacionamento de anos para ficar com ela. Quer dizer, é uma coisa absurda, né? Um cara que faz isso, que moral um cara desses tem? A ficção, dentro desse plano de carbonários, começou a levar isso. Bom, eu fiz todo esse contexto histórico, falei sobre o feminismo, então agora a gente vai falar sobre a questão do movimento feminista e desses movimentos MGTO e Red Pill. Bom, o movimento feminista surge, dentro desse contexto, como uma tentativa de oposição ao machismo, mas em última análise, acaba sendo uma oposição controlada. Por quê? Porque a gente falou no vídeo de gnose, assista o nosso trabalho sobre gnose, que a gnose odeia a mulher. E ela odeia principalmente o que é bom da figura feminina. E o feminismo tenta destruir o que é de bom na figura feminina, né? Igualar ela com o que é pior do homem. Primeiro, dizer que os homens e as mulheres têm que ser iguais em tudo. Não é assim. O homem e a mulher são diferentes. A mulher, sim, como eu disse, desde criança tem uma predisposição mais a ser a mãe. O homem não tem essa predisposição. Então isso é uma coisa natural. Então tentam negar. Chega ao ponto que algumas feministas, né, mais avançadas de outras gerações, falam que a biologia é machista, né? Acho que, se não me engano, a Firestone fala isso, é uma feminista, e ela fala que a biologia é machista e nós temos que criar meios de burlar a biologia. Quer dizer, você está indo contra a própria realidade. É uma gnose pura. E toda ação tem uma reação. Então, é uma reação que surgiu esses movimentos feministas, né? Foi esses movimentos MGTO e esse movimento Red Pill. Por quê? Bom,
Hoje em dia, eu vi uma pesquisa recentemente que mostrou que a mulher trai mais que o homem, hoje em dia. Eu não duvido. Porque, infelizmente, a mulher absorveu o que é de pior do homem e com a mídia influenciando, com todas as influências e tal, até outras amigas da própria mulher influenciando, é muito complicado a mulher não trair, né? Se não for católica. É muito complicado. Então, hoje em dia, dizem que as mulheres traem mais que o homem. Ao ponto que, as constituições, e as próprias maioria dos países modernos são extremamente ginocêntricos, né, por assim dizer. Então, quer dizer, são muito mais feminilizantes. Você pega, por exemplo, o seguinte, por exemplo, a França. Na França tem uma lei que pega a questão da paternidade socioafetiva, né? Que tem aqui no Brasil, mas não é igual na França. Basicamente, o homem, quando a mulher está grávida, tem que assumir o filho, não pode pedir teste de DNA, se tem dúvida. Se pedir, ele é preso, né? Então ele não pode pedir o teste de DNA para saber se o filho é dele, por exemplo. Entre outras leis aqui no Brasil que favorecem a mulher. Então, existe essa realidade dessas leis que favorecem a mulher, o que não tira o fato de que a mulher ainda sofre, sim, na sociedade, principalmente por causa de muitos homens que têm um lado malicioso, um lado ruim, mas o que acontece é que acabou gerando uma resposta errada. Então, esse lado maligno, esse lado maléfico do homem, animalesco, gerou uma resposta que foi esse lado feminista, estimulado de novo por essas cartas dos carbonários, por esses movimentos, etc., mais esotéricos por trás, né? Mas, como eu disse, para toda ação tem uma reação. Para o feminismo veio uma reação, que foi esses movimentos MGTO e Red Pill. Começaram a falar da mulher em si, né? Falar que a mulher ela é hipergâmica por natureza, ou seja, ela busca status. A mulher tá contigo porque ela ainda não encontrou um cara melhor, né? Um cara com melhor status, um cara com mais dinheiro. É por isso que ela ainda tá contigo. Ah, a mulher tem uma predisposição natural para te trair. O problema é que esse pensamento é tão nefasto quanto feminista. E é errado também. Primeiro que, biologicamente falando, a mulher tem uma predisposição muito maior que o homem para ser fiel. Primeiro porque a sexualidade da mulher é muito mais ligada ao sentimento. Então, uma mulher que é realmente católica e que tem um pensamento realmente católico, né? E que tenta seguir a sua própria natureza, tem muito menos chance de trair que um homem, certo? É claro que um homem católico também não vai trair, com certeza, mas, enfim. O que eu tô querendo dizer é que, biologicamente, por questão hormonal, a mulher tem uma predisposição menor. E segundo, que o que eles estão fazendo é pegar o que é de pior na mulher e generalizar, né? Para todo, que é o que exatamente os feministas fazem com os homens, quando dizem que todo homem é um estuprador em potencial, que todo homem o homem só não comete esse ato mal porque não teve a chance e tal, etc. É isso, cara. É basicamente isso que eles estão fazendo. Então, assim, é uma reação honesta, em certo sentido, porque, assim, existe essa cultura de feminista que traz problemas para o homem, que faz coisas ruins para o homem. Isso realmente existe, então é uma reação natural. Todavia, a forma que essa reação está acontecendo mostra, na verdade, uma certa frustração. Então, muitas vezes, o que a gente tem? A gente tem homens que são frustrados. Só conheceram uma mulher ruim, não escolheram direito, provavelmente. Conheceram uma mulher ruim, a mulher acabou com a vida deles e eles criaram um ódio pelo feminino. Né? Sei lá, eles se casaram, a mulher teve um filho. Eu já vi casos assim. E pegou a guarda do filho e não deixa ele ver mais o filho. Etc. Eu já vi casos assim acontecerem. Então, e aí o cara pega um ódio por mulher, diz que toda mulher não presta e tal, etc. Então, assim, é bem complicado. Eu fico pensando, será que algum desses caras falaria isso pra própria mãe? Né? Falaria, dizer que não existe uma mulher importante na sua vida que você conhece? Sabe? É bem complicado. Você diz, não, você é um escravo feminino, você é um gado, etc. Não, não existe isso. O ponto que eu quero chegar é que essa é uma reação pagã a um movimento pagão. Né? Então, o movimento feminista é um movimento pagão, influenciado por inimigos da igreja, e para ele deram uma resposta pagã, influenciada também por inimigos da igreja. Então, quer dizer, é uma oposição controlada. Isso vai contra o que a própria Igreja Católica diz, que é o quê? A Igreja Católica fala da questão de que o homem é a cabeça do lar. E São Tomás de Aquino fala, e a mulher é o seu coração, e São Tomás de Aquino fala, na Suma Teológica, que Deus criou a mulher da costela do homem para ela ficar do. Ele podia ter criado do pé para dizer que ela é inferior a ele, ele podia ter criado da cabeça para dizer que ela era superior, mas não, ele criou da costela do homem, a mulher. Por quê?
Porque São Tomás diz para mostrar uma igualdade, que eles são companheiros. Não, de novo, uma igualdade em gêneros totalmente, tal, que eles têm que ter o mesmo papel, não, mas para mostrar que eles são companheiros. A mulher é a companheira do homem. A mulher é a que sustenta o homem, assim como o homem sustenta a mulher. Então, o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. E a mulher deve amar o homem como a igreja ama Cristo. Então, por exemplo, a mulher no casamento, ela se veste de branco. Ou seja, se veste como uma rainha, para lembrar a igreja, né, se vestir de branco. Porque o casamento é o único sacramento que a mulher ministra. E é muito interessante que a gente pega, por exemplo, casos, por exemplo, de Santa Margarida, Maria de Alacoque, né, do Sagrado Coração de Jesus. Muitas vezes Jesus dizia para ela: pergunte para a sua superiora se eu posso falar com você. E às vezes Jesus ela perguntava para a superiora dizia não, Jesus ia embora. Porque é aquela questão do o marido tem a sua esposa, e é o marido, claro, a mulher deve ser submissa ao marido, claro, é isso que é o catolicismo, mas assim, tem um companheirismo, e como a igreja é a esposa de Cristo, Cristo consulta a igreja, fala com a igreja. Então, veja o mistério que demonstra essa realidade que Cristo quer nos demonstrar. Então, Cristo consulta a igreja. Então, não é alheio, não é uma coisa mais ditatorial, né, por assim dizer. E mesmo assim, a igreja tem que ser submissa a Cristo. Então, essa história de Santa Margarida foi só uma analogia para mostrar a questão do casamento. Que existe uma questão de que a mulher deve ser, sim, submissa ao homem, e a submissão deve ser entendida no sentido de que ela deve obedecer o marido, ela deve seguir as orientações, mas isso não significa que o marido tem que ser um ditador, um agressivo, né? A gente pretende fazer talvez um vídeo sobre a questão da masculinidade católica no futuro, não é o que a gente está querendo falar, mas o ponto que eu tô querendo chegar é que é o seguinte: homem e mulher foram feitos para serem companheiros, desde o Éden. Então é um absurdo esses movimentos, MTTO, Red Pill, ficarem tratando a mulher como se fosse um lixo, né? Chega ao ponto de alguns desses caras ficarem falando totalmente mal de mães solteiras, por exemplo. É claro que a realidade de mãe solteira é uma coisa horrível, né? Mães solteiras, hoje em dia, é uma coisa horrível. E muitas vezes, muitas usam isso para se aproveitar. Muitas mulheres, né, são mães solteiras e querem se aproveitar de caras, querem ter um relacionamento com eles para depois o cara cuidar do filho dela, para depois pedir pensão. Então, tem muita mulher que faz isso, mas não é a realidade de todas. Não é a realidade de todas. Muitas vezes a mulher cometeu um erro, pode ter cometido um erro, e ela não abortou o filho, ela preferiu ter o filho. E aí, essa mulher tem que ficar sozinha para sempre? É isso que você está querendo dizer? Então, a galera parece que não raciocina. Quer dizer, comete o mesmo erro das feministas, que é generalizar. E o que eu tô querendo dizer é que é o seguinte, de novo, pegam que uma realidade, querem distorcer a própria realidade, na verdade, querem distorcer a realidade biológica, porque como eu já falei, as feministas distorcem a realidade da biologia. Outro dia eu vi um vídeo de uma, eu acho que era uma feminista, falando que tanto o homem quanto a mulher têm desejos. E que não tem como reprimir o desejo, que os dois têm desejos iguais. Não existe isso. O homem naturalmente tem um desejo mais intenso que da mulher. Isso é óbvio, né? Isso biologicamente falando. E o feminino tenta igualar, como se fosse a mesma coisa, colocar a mulher na mesma coisa que o homem, e aí acaba absorvendo o pior do homem nesse sentido. Mas esses movimentos MGTO, Red Pill, fazem uma coisa diferente, né? O que é que eles fazem? Eles pegam a ideia de que a mulher naturalmente tem esse lado mal. Como eu já falei, biologicamente não é assim. Então, é absurdo hoje em dia a gente ver as mulheres falando sobre como gostaria de trair o marido, como o marido dela é horrível, e aí a TV incentiva, e aí, enfim, é uma coisa absurda. A solução para isso é claramente a moral católica, o catolicismo, é pregar o matrimônio correto, o matrimônio certo. Pregar um amor verdadeiro. A gente vai fazer, não falar no vídeo do Nietzsche, mas a questão do amor, ele existe. Mas é um amor de verdade, não é esse amor besterol que tem, que a galera trata como se fosse só uma mera atração física, um gostar do outro, etc. Não existe um amor de verdade, é um amor com sacrifício. A gente pega, por exemplo, recentemente eu vi que no rito croata do casamento, a mulher e o homem seguram juntos uma cruz durante o casamento, pra mostrar que o matrimônio é uma cruz, o matrimônio é uma cruz, mas é uma cruz que você quer passar com o outro.
Você vai ficar com aquela pessoa pelo resto da sua vida. Você trair essa pessoa, você está traindo um juramento que, em última análise, que você fez em relação a Deus. Você está traindo Deus, em última análise. E esse pensamento sobrenatural não existe mais. Muito porque, de novo, a ficção tirou Deus, destronou Deus. E aí, a questão é aproveitar a vida. Ah, eu não estou sendo feliz no meu matrimônio, a minha vida está passando. E aí, a mulher acaba traindo. Que era antes o que o homem fazia. Então a mulher agora está fazendo as mesmas coisas absurdas que o homem fazia. Está se comportando igual um animal. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo é que esses movimentos MGTO, Red Pill, eles têm um certo fundamento na crítica que eles fazem, mas acabam caindo no erro oposto. Acabam caindo nesse erro. E eu sei que provavelmente vai aparecer algum aqui para me xingar, dizer que eu tô exagerando, que não é isso que o MGTO prega, mas eu sei que a maioria dos MGTO, primeiro, não prega matrimônio. Acho que matrimônio é um erro em si. Isso é um absurdo. Não tem como você ser católico e defender isso. Porque o matrimônio não é um erro, né? O matrimônio é uma coisa correta. E você fala, mas não existe isso, não vai dar certo. Deu certo ao longo de toda a história do catolicismo. Ah, mas teve um caso que traiu. Sim, pode ter acontecido. Mas teve muitos matrimônios que deram certo. Você pega, por exemplo, São Luís e Santa Zélia Marte, né? Os pais de Santa Teresinha, né? Eles foi um matrimônio que deu certo. Mas eu posso citar vários exemplos ao longo da história da igreja e tal, para mostrar que deu certo. Então, dizer que o matrimônio não vai dar certo não rola. Aí a maioria desses caras querem o quê? Eu quero fazer, eu quero ter relações sem compromisso e tal, a mulher serve só para isso. Quer dizer, o cara tem a cara de pau de falar que trata a mulher como objeto e quer falar que as mulheres são erradas. É muito ridículo, sabe? Então, a maioria dos MGTO prega isso, é um pecado contra a castidade. A maioria desses caras em céu também, tu pega, por exemplo, que a maioria desses caras em céu, o que é em céu? É involuntário celibato. É aquela galera que quer ter uma mulher, mas não consegue. Eu vejo muita gente dizendo, isso aí é bom pro catolicismo. Não, não tem nada a ver, o cara continua cometendo pecado. Nosso Senhor Jesus Cristo fala que aquele que olha para uma pessoa e a deseja, já cometeu adultério em seu coração, já pecou. Então, o incel é um pecador também. Ele pode, se ele for, se ele, claro que vai ser casado, mas assim, ele é um fornicador, porque ele cobiça. Então, muitos desses incels são pessoas com problemas psiquiátricos que já cometeram até tentados. Você pode pesquisar na internet, muitos incels cometeram atentados. Justamente por causa que eles têm uma visão totalmente errada, uma visão muito carnal desse mundo. Mulher virou uma coisa para satisfazer seus desejos. E no último análise, eles veem aquela mesma visão que as feministas têm, que mulher é artigo de luxo e tal, etc. No fundo é o quê? Eles querem ter uma mulher do lado deles para poder promover a si mesmos, né? Então, a maioria desses movimentos prega umas coisas contra a castidade, então o católico não pode seguir. E esses movimentos Red Pill também não têm uma visão correta dentro do catolicismo. Como eu disse, o homem e a mulher devem ser companheiros. Então, essa é a mensagem que eu queria passar. Bom, então, eu acho que é isso, né? O vídeo vai ficando por aqui. Esperamos que talvez esse vídeo tenha uma parte 2 que nós falemos sobre a questão da própria masculinidade em si, católica. Mas talvez não. Então, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado dessa apresentação minha, esse monólogo. É o primeiro que eu estou apresentando, né? Então, obrigado a todos. Uma boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei quando vocês estão assistindo. E até mais.